Então, aqui, ó, dentro do bloco 0, ele é o bloco de identificação. Aqui você vai informar se você tem, aqui dentro de parâmetro de tributação, tá? Se ela é trimestral, ela habilitou aqui, tá vendo que ela, quando está no trimestral, ela habilita aqui ela preenche aqui, ó, trimestral real. Quando é anual, ela vai habilitar como os 12 meses, ou como estimativa ou como suspensão, tá? Você que informa se é suspensão ou estimativa. Agora, na parte de apuração, que é aqui no bloco L, M e N, são os blocos de apuração. Bloco L, ele é a minha DRE, tá? Aqui é a minha demonstração de resultado. Tem o primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro e quarto trimestre. Aqui no primeiro trimestre, eu tenho o resultado contábil. Quanto que é meu resultado contábil aqui, ó? 118. Segundo trimestre, deu um resultado de 640. Terceiro, 117. Quarto trimestre, 515, tá? Esse é o resultado contábil. Toda a DRE está aqui dentro, ó. Ela tem várias contas aqui. São contas do plano referencial aqui, tá? Ela tem várias contas. E aí vai trazer o resultado contábil, que vai ser a base para o LALU. Aqui meu LALU, ó, que a gente viu somente na planilha. Parte A, parte B. Esse é o bloco M300, que é o bloco de IRPJ. Aqui, ó, eu tenho primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto, tá? Aqui ele deu 640, na verdade era um prejuízo. Segundo trimestre, primeiro trimestre, 131. E aqui eu tenho as adições, tá? Ficha de adição. Ó, aqui eu fiz uma adição de provisão com perda. E aqui tem cada conta de adição, exclusão, ela tem uma ficha, tá? Essa ficha 6 aqui é uma ficha de provisão de perda. Deixa eu ver se eu tenho outra adição aqui. Aqui eu tenho uma adição, ó. Essa adição aqui é uma adição de diferimento. Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho uma adição ou exclusão de lançamentos, que são lançamentos que vêm do bloco L, que é o bloco de demonstração, essa adição aqui, ó, ela vem de uma conta contábil, tá? Se você abrir aqui, ó, ela vem da conta contábil 30401060002, que é a conta de provisão com dissídio coletivo. Tem duas provisões, na verdade, aqui. Uma provisão de dissídio e uma provisão de contingência trabalhista, tá? Essa duas provisão aqui é a soma desse valor que eu tenho aqui, ó, 131. Ele veio de conta contábil, tá? Então, esses lançamentos, como ele veio do bloco L, ele não precisa fazer controle na parte B. Tá vendo que a parte B aqui está zerada? Ó? Agora, quando eu tenho eu tenho um lançamento aqui que ele não vem do L300, tá? A demonstração contábil, que é um lançamento de diferimento, é um lançamento de controle fiscal. Então, esse lançamento aqui, ó, tá vendo? Ele é diferente. Quando eu clico duas vezes em cima do valor, ele abre as fichas aqui, ó. Ele não veio de parte contábil, tá vendo que aqui da parte contábil ele não tem lançamento, não tem conta contábil, porque ele não tem amarração com a contabilidade. Quando eu tenho um tipo de lançamento assim que eu não tenho amarração com a contabilidade, eu tenho que fazer um registro dele na parte B. Então aqui na parte B, ó, eu fiz um lançamento desse valor aqui, ó, na parte B, de 3 milhões, tá? Contábil fica zerado, parte B fica aqui, 3 milhões 097. Quando eu faço esse lançamento aqui, ó, eu tenho que criar uma ficha dele aqui dentro da parte B, ó. Na parte B eu tenho várias fichas. Eu tenho uma ficha que é controle de saldo de prejuízo, que é aquele que a gente estava controlando lá quando dá prejuízo, ó. Eu tenho aqui o saldo anterior. Essa ficha aqui é só para informar o saldo anterior, tá? É um saldo que foi criado em 2013, então um saldo que vem acumulando desde 2013. Aqui, esse de diferimento aqui, ó,
é aquele lançamento de 131, só que aqui é o saldo anterior dele. E aqui, ó, dentro dos lançamentos, tá? Dentro dos lançamentos, eu tenho aqui, ó, quando eu tenho um prejuízo contábil, eu faço quando eu tenho compensação do prejuízo contábil, eu faço o lançamento dos 30% aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui um que fica mais fácil de vocês verem. Esse lançamento aqui, ó. Esse lançamento aqui, ele é um lançamento de diferimento, que é aquele que tinha lá de 6 milhões e 6 milhões, é porque aqui eu estou no segundo trimestre. Deixa eu abrir o primeiro. Aqui, ó. Aquele lançamento que eu tinha de 6 milhões, ele está aqui na parte de prejuízo fiscal. Então, ele tem um saldo anterior, mais uma adição, igual o saldo que eu tenho aqui disponível, tá? Esse é prejuízo fiscal. Esse é de diferimento, 12 milhões. E aqui 9 milhões. Então, só para vocês entenderem a lógica, tá? Na parte A, eu faço adição, exclusão, compensação, igual a gente fez na planilha. Quando eu tenho um lançamento contábil, ele vem amarrado pelo lançamento do bloco L. E quando ele não tem parte contábil, quando ela é um lançamento que não é de conta contábil, eu faço essa amarração com a parte B, tá? Que foi o caso desse lançamento aqui, ó. Ele é um lançamento de parte B. Deixa eu ver se tem algum outro lançamento aqui para mostrar. Então, fiz as adições, fiz as exclusões. Então, meu total de adição aqui, ó, 3 milhões de adição. As exclusões. Mesma coisa, eu tenho exclusão que pode vir da parte contábil, da DRE, e ele tem uma amarração contábil, ou lançamentos que vêm da parte B. Esse aqui ele vem da parte B. Tá vendo que aqui na descrição, ó, uma conta de parte B. Então, esse lançamento é de parte B. Não vem da parte contábil. Ó. Aqui, ó, ele separa uma ficha de parte B e uma ficha de lançamento contábil. O lançamento contábil está zerado, e aqui é um lançamento que eu incluí pela parte B. Outra coisa, aqui, ó, esse lançamento, ele já é um lançamento que veio de contábil, tá vendo? Ele tem a conta contábil, a conta de... aquele benefício que eu expliquei para vocês lá de incentivo à educação, que ele entra como exclusão, tá vendo, ó? Ele é um lançamento que eu fiz na parte A, porque ele vem da contabilidade. Fiz um pagamento de benefício de 2 mil. Aqui embaixo, ó, porque lá eu trabalho com o centro de custo, que é o centro de custo. Então, ele pega esse lançamento aqui e divide em vários centros de custos, tá? A soma do centro de custo vai dar a soma do valor contábil aqui. Mas é só para mostrar para vocês a amarração. Eu tenho que sempre amarrar parte A, lançamentos que vêm da contabilidade, ou na parte B, lançamentos que venha somente do fiscal, não é lançamento que foi feito dentro da contabilidade. Outras exclusões. Alguma pergunta? Ô Edson, o que é que vem para ECF da ECD? Então, da ECD, ele vai vir um resultado contábil. Tá vendo que aqui, ó, esses lançamentos, balanço patrimonial, toda a ficha de parte patrimonial, de balanço patrimonial, de DRE, que são fichas do contábil, ele vem alimentado pela importação da ECD. Quando eu importo a ECD, ele preenche esses campos aqui, ó, L100, L300, estoque, se eu tiver lançamento de estoque, de inventário, ele vai vir para cá, tá? Tudo isso aqui você importa pela ECD. O que não vem da ECD? A parte do LALU. O LALU, que é a parte fiscal, esses blocos aqui não vêm da ECD, que é o bloco M300, M300, M350 é a parte, na verdade, M350 é o LALU, LALUX. Esses lançamentos ele não vêm
da ECD, tá? A única coisa da ECD que vem nesse lançamento aqui, ó, é esse saldo aqui, ó, que é o saldo de lucro antes do IRPJ. Isso aqui vem da ECD, ó. Na verdade, porque ele vem da demonstração contábil. Ele pega o saldo, o resultado da demonstração contábil e traz para cá, tá? Agora, esses lançamentos de adição, exclusão aqui, esses você tem que incluir, ou se você já tem um sistema que faz a ICF, você vai ter que amarrar o que você adiciona, o que você exclui, amarra a conta, ou então você teria que vir aqui, eu tenho um lançamento de provisão que eu tenho que adicionar. Então, eu venho aqui, informo qual que é a conta contábil dele. Esse lançamento ele busca daqui, mas para ele buscar eu tenho que informar a conta. Aí eu iria informar a origem dele, tá? Aí ele busca o lançamento. Essa parte fiscal do Lalu, bloco A, bloco B, essas não vêm da ECD. Você que tem que apurar, tá? Algum sistema consegue fazer esse tipo de apuração aqui, ó, mas o que que você tem que fazer? Você tem que amarrar, porque o sistema não vai entender o que que ele tem que adicionar, o que que ele tem que excluir. Então, você tem, geralmente dentro do sistema, tem alguma ficha que você vai falar. A conta de brinde, que é a conta 303, é uma conta que sempre que tiver lançamento, eu tenho que fazer uma adição dela. Eu vou lá e informo a conta. Se tiver lançamento, o sistema vem e pega aquele lançamento. A conta de provisão é uma conta que sempre que tiver lançamento, eu tenho que adicionar, entendeu? Aí sim você consegue fazer. Se não, você tem que ir informando de forma manual. O chatinho que quando você informa de forma manual, é porque você tem que ficar amarrando o lançamento da parte A com o lançamento da parte B. Ou com o lançamento da demonstração contábil, tá? Então, aqui no trimestral, eu tenho uma ficha para cada trimestre, tá? Apurei o primeiro trimestre, o segundo, o terceiro, o quarto. Aqui no primeiro trimestre, eu tenho as adições, o resultado, adição, exclusão, compensação. Lá no final, ele vai trazer o valor da apuração, ó, qual que é a base. A minha base aqui, ó, base, aqui onde vai vir a compensação de prejuízo fiscal, que é aqueles 30%, ó, 30% eu tenho uma base aqui antes da compensação de 876. Como eu tenho um saldo de prejuízo fiscal, eu faço um lançamento de compensação de 30% aqui, ó. Esse lançamento, ele não vem do contábil, vem da parte B. E aí eu fiz a compensação de 30%, fiquei com uma base de 613, tá? Isso aqui é contribuição social, 613. IR, agora aqui, ó. Dentro do... Aqui a gente está no bloco M. Dentro do bloco N, ele continua fazendo a apuração, tá? Então, aquele resultado que eu tinha lá de 613, ele vem para cá. E aqui no bloco N630, aqui ele vai trazer o resultado contábil de 613, que foi o apurado aqui na parte M. E aqui é onde você vai fazer as adições, tá? O cálculo de adição e o cálculo do IRPJ. Quando você tem PAT, ó, aquele lançamento que a gente faz do PAT, ele tem aqui, tá vendo? Ó? Ele tinha uma IRPJ de 92 mil a pagar. Só que eu tenho um PAT de 3 mil. Então, ele vai excluir 3 mil do meu valor a pagar aqui. Se eu tivesse aqui, ó, incentivo com atividades audiovisual, faria uma exclusão aqui de 1%. Fundo de doação de amparo, que é aquele mesmo exemplo que a gente deu lá no exercício. Aqui na ficha 11, ele faria uma exclusão de 1% da minha base aqui, tá? Como eu não tenho doação, eu só tenho PAT, ele fez uma exclusão de 4% da minha base. E aqui, lembra que eu falei para vocês ontem? Aqui ele trouxe a apuração, tá? Menos o meu PAT, mais o meu adicional de 55. Quanto que eu teria para pagar de imposto? 92 mais 55 menos 3. E aqui, ó, eu tenho retenção na fonte. Quanto que eu tenho de retenção na fonte? Aqui eu tenho as fichas no bloco N630, que foi... Alguém me perguntou ontem sobre isso. Na ficha N630, quando a gente tem retenção na fonte, eu faço compensação. Aqui eu separo se essa retenção é de aplicação, se é de órgão público ou privado. Essa aqui, por exemplo, ficha 11, provavelmente ela é uma retenção de aplicação financeira, é privado.
A ficha 22, rendimento de retenção na fonte para serviço prestado para órgão público, 430 mil. Então, quanto que eu teria para pagar de imposto aqui? Como eu tenho uma retenção de 43 mil mais 14, daria 144. Essa aqui é meu crédito, eu tenho um crédito de 144. Só que eu só deu um valor de imposto a pagar de 100 e mais ou menos aqui 140. Então, 140 menos 100 menos 440, eu tenho um crédito de 31 mil. Esse crédito de 31 mil aqui, ó, eu não vou pagar imposto, eu compensei esse imposto com as minhas retenções na fonte, e ainda sobrou um crédito, tá vendo que ele está negativo? Ele está negativo porque ele vira base de saldo negativo, que é aquele que eu compenso, tá? Não é o saldo de prejuízo fiscal, é a base negativa de retenção, que é aquele que eu tenho que fazer perda de compra para pegar para compensar esses 31 mil, 301 mil aqui. Então, todas essas apurações que a gente viu nas planilhas, parte A, parte B, adição, exclusão, compensação, o incentivo de parte, se eu tenho retenção na fonte para poder compensar, eu informo tudo aqui, ó, nos blocos M300, M350, N630. Mesma coisa para contribuição social, ó. Aqui, da contribuição social, eu tenho uma base positiva de 615, tá? Aqui eu não tenho nenhum tipo de incentivo de redução, porque eu não usei o PAT aqui, porque eu não posso usar PAT para contribuição social. E aqui eu tenho 615 de base, mais 9%. Quanto que eu iria recolher de contribuição social? 55 mil. Esse seria o valor que eu teria para recolher de contribuição social. Só que eu também tenho retenção de contribuição social. Eu tenho 93 mil mais 9 mil. Então, eu tenho aqui mais ou menos 100 mil, 102 mil de retenção. E deu uns 55 aqui de valor a pagar. Eu vou ter um crédito aqui, ó, de 48, que foi 102 menos 55. Então, além de eu não pagar a contribuição, eu tenho um crédito aqui que eu posso fazer perda de compra dele, tá? Porque eu tenho retenção na fonte. Só por isso. Senão eu iria, não informava, se eu não tivesse retenção, não informava nada aqui de retenção e daria um valor a pagar aqui, ó, de 55 mil, tá? Aí eu teria que fazer um recolhimento de 55 mil. No meu caso, não vou fazer um recolhimento de 55 mil, vou fazer uma compensação de 48. Ok? Alguma pergunta? Deixa eu mostrar para vocês a apuração anual, tá? Deixa eu só trocar aqui, peraí. Na apuração anual, as fichas são as mesmas. A diferença é que aqui, ó, eu vou fazer de forma acumulada, da mesma forma que a gente fez lá naquela planilha, tá? A ficha de identificação, tá vendo que aqui é diferente, ó? Aqui ele não habilitou, na verdade aqui ele habilitou as fichas de balancete de suspensão, ó. Todas eu fiz por suspensão. Aqui, ó, ele tem um IRPJ, apuração, tá? Bloco M. Bloco L300, que é a demonstração contábil, ele traz da parte da ECD. Aqui ele trouxe, ó, uma ficha para todos os meses, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro, e ele faz uma ficha de acumulado, de soma. Então, aqui eu tenho um resultado de 2 milhões e 600, tá? Tá como crédito, então eu tenho um lucro. Um lucro de 2 milhões e 600. Esse lucro, como que ele se deu? Um lucro de 291, 537, 700. O lucro ele não acumula, tá? 700 e 700, 1.536. Aí aqui, ó, dentro do Lalu. No Lalu ele trouxe, ó, uma adição de 21.
o resultado, o lucro de 403. E aqui ele trouxe uma adição, uma exclusão, uma ficha para cada mês, tá? E aqui ele vai fazendo de forma acumulada. Tanto que aqui na adição, ó, a mesma adição que eu tenho de... Essa adição, eu acho que ela é 21 mil todo mês. Então, eu tenho uma adição de 21. Aqui é 40, deve dar 40 e pouco, 42. Aqui, 63. Aqui, 83. 103. Então, está acumulando o resultado, está acumulando as adições, as exclusões. E aqui são todas essas linhas aqui, ó, são linhas de adição. A partir da linha, acho que 99, são linhas de exclusão. A partir da 94, são linhas de... Aqui ele traz, na linha 93 é a última linha de adição, ele traz o total de adição. Então, eu tenho uma adição de 2 milhões. Na linha, a partir da 94, ele vai trazer as exclusões. Então, tem exclusão até a linha 120, 130, ele vai trazer as exclusões, tá? Então, fiz adição, exclusão, ele trouxe total das exclusões. Então, depois da minha adição, da minha exclusão, ele trouxe uma base de 431. Essa base de 431, eu faço a compensação dos 30% se eu tiver saldo de 30%. O que eu fiz a compensação aqui, ó. 431 vezes 30% deu 129. Então, eu excluí 129 da base. E aí eu fiquei com lucro real, ficha 175, lucro real de 301, tá? Esse 301 eu vou levar para o bloco N. Aqui, ó, os 301, tá vendo? No bloco N. Aqui, se eu fizesse estimativa, ele ia trazer na ficha 2, que é o valor de base estimado, com base na receita bruta. Aí ele iria usar a minha receita que está aqui na DRE. Só que aqui eu fiz por suspensão. E aqui na linha N622 seria a apuração do valor que eu teria para recolher. Trouxe a base de 301, aplicou 15% de imposto de renda, aplicou 10% de adicional, excluindo aquela parcela lá aqui é o mês de maio, deve ter excluído 100 mil, por isso que ficou só 20 mil. O PAT, eu informo o PAT aqui, parcela de exclusão, e também eu tenho aqui no final, retenção na fonte. E aí vai me gerar valor a pagar ou valor a compensar. Aqui, ó, no mês de maio, minha retenção ela foi menor, eu tinha uma retenção de 48 mais 15, ela foi menor do que o valor apurado, porque eu tinha apurado 45,65, então não tinha retenção suficiente. Aqui ele gerou um valor a recolher de 15 mil, então tem que pagar um imposto aqui de 15 mil, tá? Mesma coisa vai acontecer na contribuição social. Eu tenho aqui na contribuição social, vou pegar aqui o mês de maio, uma base de 305, 27 eu apurei de contribuição social a recolher. E aí eu teria um imposto de 6 mil a pagar, tá? Alguma pergunta? É só para vocês entenderem um pouquinho da lógica, tá? Porque aqui, na verdade, é muito assunto para a gente conseguir colocar. A gente teria que ter um curso específico só de ECF, tá? Porque só para vocês terem noção de tudo aquilo que a gente viu nas planilhas, do que a gente viu na demonstração, para a gente saber aplicar, tá? Aqui, ó, dentro da DRE, na DRE, aqui meu lucro, ó, eu tenho um lucro de 2 milhões e 600, tá? Esse lucro de 2 milhões e 600,
ele é o lucro de janeiro, e aí ele vem somando todos os lucros do período, tá? 537, 789. Na verdade, aqui na DRE, como essa DRE ela veio da ECD, ela veio acumulando, tá? Ela acumulou igual o saldo que eu tenho aqui, ó, de dezembro, tá vendo? 2.697. Na verdade, aqui ela acumulou, ela não fez mês a mês, tá? A DRE também naquela planilha a gente poderia fazer mês a mês, mas como que eu faço, tá? Como eu enxergo, a DRE ela tem mais uma função de analítica, eu faço ela, não faço ela acumulada, porque eu consigo analisar, por exemplo, a movimentação mês a mês. Então, eu consigo saber, por exemplo, eu tenho uma conta de despesa, no mês de janeiro foi o valor X, no mês de fevereiro foi o outro valor. Consigo ver se ela tem algum tipo de oscilação, entendeu? Você fazer aquela forma lá, acumulado ou não, não vai trazer efeito para cá, tá? Porque na parte fiscal você também vai dar o mesmo resultado, porque a gente vai usar essa mesma base aqui, ó, de 2.697. Então, lá na parte M300, eu tenho aqui, deixa eu pegar o de contribuição. No M300, ó, na contribuição social, você tem um lucro de 3.534, tá? Aqui, na verdade, o lucro está maior, por quê? Porque aqui na contabilidade já tem as provisões dos impostos, tá? Então, o lucro aqui, ó, que ele usa para usar esse lucro de 2.679, ele é meu lucro depois que eu fiz a provisão dos impostos, tá? Então, o que ele usa como base lá é o lucro aqui, ó, lucro líquido antes dos impostos, da IRPJ e da contribuição social, 3.534. Aqui eu tenho uma base de 3, aqui dentro do Lalu, eu tenho uma base de 3.534. Então, eu paguei aqui, ó, pela DRL, eu consigo até saber quanto que eu paguei. Paguei 2.600.000 na verdade, eu tive um lucro de 2.600.000 menos 3.500, teve mais ou menos quase 900 mil de imposto, que foi o que deu aqui em dezembro, ó. Quer ver? No L, eu paguei de imposto. L, na parte L, cadê? L, N620. N620 é imposto de renda, e aqui é a base. Ó, aqui deu um imposto de... Aqui deu mais ou menos, aqui não tem um valor. Deve ter apagado. Mas aqui, ó, a diferença, aqui é o lucro antes dos impostos, tá? E na DRE, eu tenho a provisão que já foi feita, por isso que o valor está diferente, está menor aqui, ó. Aqui é porque eu tenho um saldo de provisão que foi feita dos impostos. E aqui seria o valor dos impostos. Então, quando ele cruzar, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai cruzar o bloco L300, vai pegar as provisões do L300 com o valor que eu apurei e vai cruzar se o saldo de provisão está igual ao resultado de apuração fiscal, tá? Deixa eu abrir aqui na ECD, na trimestral. Ok? Alguma pergunta?
Vamos falar um pouquinho, então, de PIS e COFINS. Depois, se vocês depois quiserem dar uma olhadinha na planilha, tentar fazer o exercício, e se vocês ficarem com alguma dúvida, qualquer coisa vocês me mandam uma pergunta depois lá no grupo, tá? O importante depois é vocês, para tentar assimilar mais o conteúdo, dar uma revisada no material, no exercício, tá? Aqui, ó, no primeiro trimestre, no trimestral, tá? Eu tenho aqui, que eu teria para pagar de imposto, 92 mais 55, então daria 140 de imposto no primeiro trimestre, tá? Esse valor aqui eu tenho que provisionar lá no contábil. Então, aqui no bloco L300, no primeiro trimestre, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho uma provisão aqui. Tem uma provisão de 22. Tá, acho que eu devo ter mudado algum valor aqui nesse. Mas aí, aqui, ó, todos os blocos, tá? Bloco M, bloco de demonstração contábil. Bloco A, adições, exclusões, compensações. Parte B, o controle de saldo, parte A, parte B. Eu vou fazer o controle na parte B, sempre quando eu tiver saldo que eu preciso controlar, saldo de prejuízo fiscal, tá? Quando eu tiver algum lançamento de adição ou exclusão que não é da parte contábil, eu vou ter que fazer uma ficha dele na parte B. E apuração trimestral e anual. A diferença é que na trimestral eu trabalho mês a mês, encerro cada mês aqui. Na anual, a gente viu lá que tem 12 fichas mais uma ficha acumulada, que seria uma ficha de apuração, que seria igual, ela é igual à do mês de dezembro, tá? Depois, se você comparar a ficha de dezembro com a última ficha, que é a ficha de soma, ela tem que bater, que senão ela dá erro, tá? Na verdade, ela é uma ficha que ela pega dos outros blocos e vai somando. Então, de apuração por suspensão, estimativa e trimestral é isso.